Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta terça-feira, 19 de setembro do ano 2023. 19 de setembro do ano 2023, estamos começando nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai sempre de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo de estar aqui trazendo uma palavra de Deus para você é que você possa entender, que você possa compreender a palavra de Deus, mas que também logo possa colocá-la por obra. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Deus nos dá, de estar vivos, de estar aqui compartilhando uma palavra de Deus com você. Sou o pastor Juan, desde a cidade de Cacequi. Dia chuvoso hoje, nesta madrugada tivemos queda de granizo aqui na cidade de Cacequi. Creio que não houve que lamentar absolutamente nada, foi pouco, graças a Deus, mas está chovendo novamente aqui na cidade de Cacequi. E nós queremos continuar com a palavra de Deus, com aquilo que nós paramos no dia de ontem, que é um dos clássicos dos pregadores, que é o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. E nós paramos no versículo número 14. Filho pródigo é aquele que pede sua herança para o pai, abandona a casa do pai e vai embora. E vai levar uma vida dissoluta, vai malgastar o seu dinheiro com seus amigos, com as novas amizades que ele vai fazer, porque sabem que ele tem algo para dar. Sabe, falar de amizade nos nossos dias de hoje é um item, é um produto que está começando a escassear. Jesus, ele disse para os discípulos: já não vos chamareis de servos, mas sim de amigos. E também ele disse que o verdadeiro amigo, ele dá a sua vida pelos seus amigos, por aqueles que ele ama. E este jovem, ele pensando que tinha feito um bom relacionamento, que tinha uns quantos amigos, talvez ele deveria ter alguma carência na sua vida. Deveria ter uma carência na sua vida, e ele pensou que com o dinheiro ele poderia comprar amizades, poderia comprar companhia, poderia comprar a felicidade, sentir-se pleno realmente. Mas os fatos demonstram que não é tão assim. Logo que ele ficou sem dinheiro, aquelas pessoas se afastaram dele. Logicamente, podemos imaginar que ele deve ter batido alguma porta, pedindo alguma coisa. E é o que vai nos dizer a palavra de Deus, que ele começou a passar necessidade. E no verso número 15, vai dizer: e ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou para os seus campos para alimentar os porcos. Quero dizer para você nesta manhã que o diabo não tem absolutamente nada para te dar. E se ele chegar por acaso dar-te alguma coisa, logo ele vai cobrar, e vai cobrar com juro altíssimo. Nós vemos isto através da palavra de Deus. Eu sempre gosto de colocar como exemplo a vida de Sansão, porque Sansão também é um clássico da vida do crente, da maneira que a pessoa começa a brincar com o pecado. No livro de Juízes, a partir do capítulo número 14, nós temos a história de Sansão, o filho de Manoa. A mãe não sabemos o seu nome.
E como este jovem juiz, sendo um nazireu, sendo uma pessoa consagrada a Deus, escolhido por Deus, ele começou a brincar com o pecado. Começou a brincar com o pecado. Logo, nós sabemos o fim da história. Ele vai terminar amarrado, atado a uma pedra de moinho, fazendo um trabalho do que faziam as bestas, do que faziam os jumentos, os cavalos, os bois, os mulos, enfim. Cego, porque é arrancado os olhos dele. Ele, de uma maneira totalmente irresponsável, dormindo na cama de Dalila, quando ele acorda, ele perde os seus olhos. O primeiro que ele perdeu foi a sua visão. Quando alguém começa a brincar com o pecado, primeiro que vai perder vai ser a visão. Mas a visão de quê? A visão do reino de Deus. Então Satanás vai transformar aquela pessoa num ser religioso. Ele vai deixar de ser um discípulo de Cristo. Ele vai deixar de caminhar lado a lado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai se afastar do Senhor. E vai recorrer à religião. Assim como eram os fariseus, os escribas, os saduceus, eram pessoas religiosas, mas que não tinham uma vida, não tinham uma intimidade com Deus. Muitas vezes a pessoa pode ser campeão em oração, é convocado no templo a hora que for para estar orando e ali vai estar. Sempre vai estar orando, mas não tem vida com Deus. Não tem comunhão com Deus. Não conhece realmente ao Deus ao qual ela serve. É uma pessoa religiosa. Jejua, ora, mas não tem relacionamento com Deus. Então, quando não se tem relacionamento com Deus, quando não se tem visão de reino, quando não se conhece a palavra de Deus, quando não se tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando não se tem comunhão com a Igreja de Cristo, a pessoa se transforma, vamos dizer assim, num religioso. Não me saiu a palavra agora porque não me lembro como é a palavra em português, mas vem se transformar numa espécie de marionete nas mãos do diabo. Começa a fazer aquilo que o diabo deseja que ela venha fazer. Agora veja bem, de todos aqueles que desafiaram a Deus, de todos aqueles que tiveram a oportunidade, que estavam na casa do Pai, e que um dia saíram da casa do Pai, o que esperou para eles foi sarjeta, foi o pecado, foi a desgraça. No caso do filho pródigo, o primeiro que Satanás mostrou para ele foi os prazeres do mundo. Ele tinha dinheiro. A palavra de Deus está dizendo que poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira ou dissoluta ou devassa. Ali ele perdeu absolutamente tudo, aquilo que ele tinha. Bom dia, Luciano, ali na cidade de São Francisco de Assis. Bom dia para Carla, para Luciana e para Vitor Emanuel também. Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Então ele perde tudo aquilo que ele tinha recebido. Quando saímos da casa do Pai, quando saímos da presença de Deus, nós vamos perder tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Porque quando saímos para fora da presença, da cobertura, da proteção do Pai, lá fora está nos esperando Satanás. Primeiro que ele vai fazer, vai mostrar os prazeres do mundo, novas amizades. Pareceria que a pessoa vai ter uma certa sensação de liberdade. E ali então, ela vai começar a brincar com o pecado.
Lembra do alerta do Salmo 91? O laço do passarinheiro. Ela está indo caminho à armadilha que Satanás tem preparado. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isto em Efésios capítulo 6, falando ali sobre a armadura de Deus, dizendo para que possas resistir ou escapar das astutas ciladas do diabo. Sim, o diabo constantemente está apresentando ciladas diante dos filhos de Deus. No caminho dos filhos de Deus, sempre tem uma cilada preparada por Satanás. Ele tem essa cilada preparada. Agora, quem vai cair? Aqueles que estão fora da cobertura do Pai. Donde foi parar este jovem? O jovem que tinha tudo na sua casa. Ele vai parar num chiqueiro de porcos. Pois a palavra de Deus vai dizer que ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava, veja bem, ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Ninguém lhe dava absolutamente nada. Desejava comer o alimento dos porcos. Aqui no sul, aqui na nossa região, é conhecido como lavagem, pois vão juntando os restos de comida durante o dia, já seja casca, já seja o que for, que vai ficando, e restos de comida que ficam nos pratos, é depositado num recipiente e logo é levado para os porcos. E ele desejava comer aquilo. Logo que ele percebeu que na casa do Pai ele tinha tudo. Ele tinha a vida abundante e não reconhecia. Sabe, nós vamos valorizar aquilo que temos depois que perdemos. Esse é um grande defeito do ser humano. É um grande defeito do ser humano. O ser humano, às vezes, não valoriza aquilo que ele tem no seu dia a dia. Vai passar a valorizar a partir do momento que perdeu. Isso não acontece na vida diária. Às vezes vemos nas redes sociais que algum membro da família falece e ali aparecem as mensagens de lamentação, as mensagens de honra para o falecido. Mas, enquanto esteve vivo, nunca deram uma palavra de honra para esse homem, para essa mulher, para o pai, para a mãe, para a esposa, para os filhos, enfim. E ali vamos ver que cada tanto, ali está postado nas redes sociais, hoje faz 2 anos que meu anjo se foi. Mas quando estava presente na terra, não era valorizado como deveria de ser. Aprendamos a agradecer a Deus por aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Que nós possamos agradecer a Deus por aquilo que nós temos no nosso dia a dia. O homem não necessita de riquezas para ser feliz. Esse é um engano, e é um engano de Satanás. Quando o homem coloca o seu foco, coloca a sua visão no dinheiro. No dinheiro. Quando ele começa a olhar para o dinheiro e a pensar como ganhar mais dinheiro. Mas a grande pergunta é: para que você quer ter mais dinheiro? Para que você quer ter mais dinheiro? Sinceramente, que nós possamos pensar, meditar no nosso coração. A palavra de Deus fala no Salmo número 23, dizendo: Jeová é meu pastor e nada me faltará. E alguns confundem essa passagem pensando
que esse nada me faltará é que vai ter uma conta bancária bem gorda, que vai ter bens materiais, que vai ter bem isto, que vai ter aquilo. Nada me faltará daquilo que você necessita para sobreviver, para levar uma vida digna, para levar uma vida abundante, que promete Jesus lá em João 10:10. E essa vida abundante, ela não está dizendo de ter uma conta bancária, ela não está dizendo de ter muito dinheiro. Cuidado com o amor ao dinheiro. Alguns se desesperam tanto para serem ricos que esquecem o principal, que o dono do ouro e da prata está ao seu lado. É Ele que vai suprir nas tuas necessidades, vai te multiplicar e vai te fazer um empresário ou uma empresária ou um homem de sucesso no mundo financeiro, quando também nós somos fiéis ao Pai. E falar de fidelidade a Deus poderia abarcar muita coisa nesta manhã. Ser fiel a Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Aquele jovem desejava comer as cascas, as bolotas, os restos de comida. Tristeza deveria ter no coração dele. Choro deveria de haver no coração dele. Um jovem que tinha tudo, um jovem que estava na casa do pai, que levantava a hora que queria, que tinha seu café pronto na mesa. Se fosse nos nossos dias de hoje, teria os melhores tênis, teria os melhores celulares, mas ali estava ele agora, por um momento de descuido na sua vida espiritual, por um momento de ambição, ou por ter sido mal influenciado. Cuidado! Hoje, já que falei de influenciado, hoje nós encontramos nas redes sociais aqueles chamados influenciadores. E eles estão ali em todas as redes sociais. Devemos de ter cuidado a quem está assistindo, nossos filhos, nossos netos, o que eles estão assistindo, o que eles estão aprendendo com esses tais chamados influenciadores digitais. Assim como também nós vamos encontrar aqueles que são motivadores, aqueles que trazem mensagens motivacionais. Claro que isto surgiu a partir da pandemia. Quando começou a pandemia, começaram a aparecer em grande escala este tipo de pessoa. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã de terça-feira, onde agradecemos a Deus por Deus ter guardado uma vez mais a cidade de Cacequi dessa tempestade de granizo. Agradecemos ao Senhor por isto. Um grande abraço para nossa irmã Maria, para seus filhos e para seu esposo. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Então, amados, versículo 17 vai dizer que ele, caindo em si, ele disse: quantos servidores do meu pai, tem pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Ah, agora caiu a ficha. Agora entendeu. Agora está se dando conta que quando estava na casa do Pai, que quando estava na presença do Senhor, as coisas se tornavam mais fáceis. Aquilo que nós falávamos ontem, quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, quando existe uma verdadeira comunhão no corpo de Cristo, nós vamos orar os uns pelos outros. Orar os uns pelos outros. Estou dizendo orar os uns pelos outros.
não falar dos uns para os outros, mas sim orar. Abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que estão em comunhão, que estão congregando junto conosco. Orar também para aqueles que nos perseguem, para aqueles que falam mal, para aqueles que muitas vezes se aproveitam da sua bondade. Algumas vezes nós sentimos utilizados, usados por pessoas que logo desaparecem da sua vida e nem sequer uma palavra de gratidão sai da boca delas. A palavra de Deus nos manda orar os uns pelos outros. Fartura de pão na casa do Pai. Fartura de pão na casa do Senhor. O principal alimento que nós necessitamos e que deve de ser um alimento saudável para nossas vidas é o alimento espiritual. O alimento espiritual é outro produto que está escasseando nos nossos dias de hoje. Porque existem aquilo que nós estávamos falando, influenciadores, motivadores, que estão adulterando a palavra de Deus para poderem ganhar dinheiro. E o mais triste disto é que muitos, como o filho pródigo, caem nessa conversa e vêm afastar-se da comunhão da igreja do Senhor. Nosso propósito destas lives é levar uma palavra de Deus até dentro do seu lar. Mas nunca jamais será o nosso propósito de que você se transforme num crente virtual, que somente ouve a palavra de Deus através das redes sociais. Nossos dias de hoje temos muitos crentes virtuais. Qual é o perigo disto? Que muitas vezes podem estarem desejando até comer a lavagem dos porcos, porque não estão bem alimentados espiritualmente. Então começam a ouvir qualquer tipo de bobagem que se fala nas redes sociais. Porque o fulano de tal disse. Às vezes nós julgamos a palavra de Deus, primeiro, não por o que estamos ouvindo, mas julgamos a palavra de Deus pela presença do pregador e pelo número de pessoas que tem ali naquele lugar. Ele está agora com audiência de 5.000, de 10.000 pessoas. Mas e a essência da mensagem? A essência da palavra? Ela está realmente te alimentando? Ou estás comendo cascas que seriam dadas para os porcos? Cuidado, pois estamos vivendo, sim, os últimos dias da história da humanidade, ou melhor dito, da graça de Deus. E os sinais estão aí, dia a dia, se apresentando. Ontem, existiam novos terremotos em diferentes partes do mundo. Por diferentes partes do mundo, ontem existiram terremotos. Hoje está pronosticado mais terremotos para algumas regiões, por Austrália, Itália, enfim. São profecias bíblicas que estão sendo cumpridas, que estão sendo realizadas, que estão sendo feitas, que estão nós alertando de que estamos chegando ao tempo do fim da graça de Deus. E também, dentro do meio de todas essas profecias de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21, de Daniel capítulo 7 em diante,
de Zacarias, de Ezequiel, de Isaías, enfim. Essas profecias, nós hoje temos o privilégio de ver que elas estão sendo, o cumprimento delas hoje, nos nossos dias. Porém, tem uma também que Jesus falou, que é apostasia. E a apostasia tem aparecido. Apostasia é alimento para porcos. É algo imundo aos olhos de Deus. O porco, para o povo de Israel, para os judeus, nós sabemos que, de acordo à lei de Moisés, ele era considerado um animal imundo. A apostasia é algo imundo aos olhos de Deus. E deveria de ser também para mim e para você. Cuidado! Como nós vamos nos livrar da apostasia? Conhecendo a palavra de Deus. Eu não posso ler a palavra de Deus porque eu começo a ler e começo a ter sono. Cuidado. Mas eu não entendo a palavra de Deus. Eu não compreendo a palavra de Deus. Ontem estava ouvindo o testemunho de um pastor daqui da região, ele contando o seu começo no Evangelho, onde o pastor que estava com ele mandou ele ler a Bíblia. E ele terminou de ler toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, e feliz foi falar para o pastor: já li toda a palavra de Deus, e agora o que eu faço? E a resposta do pastor foi: continue lendo de novo, porque ela é o alimento para a nossa alma. Algumas pessoas leem a Bíblia uma vez na sua vida e não querem lê-la mais, porque supostamente já leram e já sabem tudo o que está escrito ali, mas ignoram as promessas que Deus tem para ela. Ignoram tantas promessas preciosas de Deus. Como Deus vai falar com você, como Deus vai falar comigo, a não ser pela sua palavra? Hoje tem se levantado uma geração de falsos profetas, mentindo, enganando, dando as famosas revelações. E as pessoas correm detrás disso. Porque é mais fácil receber uma revelação de que ler a palavra de Deus, de que orar, de que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ministre nossas vidas, fale conosco. É mais fácil ir detrás de um falso profeta, de um apóstata. Mas ele me deu a revelação. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Não tem profecia mais segura que a própria palavra de Deus. Buscamos respostas através de profetas, quando nós mesmos devemos de buscar as respostas através da palavra, através da oração. De que Deus fale conosco. Não sou contra o ministério profético, não me malinterprete. Não me malinterprete, porque a profecia hoje é um dom do Espírito Santo de Deus. Assim como o dom de fé, como o dom de profecia, o dom de ciência, o dom de conhecimento, dom de ciência, dom de profecia, os três são o que nós conhecemos hoje como revelação. É realidade? É. Mas tem um uso descabido. Tem pessoas sem qualquer temor de Deus no seu coração. Se apresentam como os tais profetas. Ou, às vezes, ouvimos, agora mesmo, ali no Uruguai, da inauguração de um templo, onde o anúncio nas rádios lá no Uruguai diz: venha receber a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus.
E ali eu tenho a certeza absoluta de que vão ir centenas de pessoas, porque é o que elas desejam. Desejam saber se alguém fez mal para ela. Desejam saber se alguém fez algum trabalho contra ela. Desejam saber em tantas coisas. Por que não vai orar? Por que não vai conhecer a palavra de Deus? Por que não vai ter intimidade com o Senhor? Pois o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que todas as coisas seriam reveladas. Não há nada oculto que não haja de ser manifestado, disse o Senhor Jesus. Os amados e queridos irmãos, permaneçamos na casa do Pai. Não saia da casa do Pai. Cuidado com os chiqueiros de porcos, pois ali você vai passar fome. Deus Santo e Deus Eterno, nesta manhã, meu Pai, nós queremos louvar-te, queremos adorar-te e queremos agradecer-te, ó Senhor, pela proteção, pela tua graça, Senhor, de ter guardado mais uma vez esta cidade de Cacequi, meu Pai. Senhor, queremos louvar-te, Senhor, e exaltar teu nome e agradecer-te por este novo dia de vida. Senhor, orar, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão ansiosos, por aqueles que estão, Senhor Deus, com tristeza nos seus corações. Senhor, que tu venhas alcançá-los agora com a tua graça, que tu venhas ministrar sobre seus corações, ó Pai, e que uma unção de alegria da salvação, de alegria de saber que tem um Pai presente, de que tem um Deus presente, de que tem um Senhor Todo-Poderoso que pode socorrer em qualquer circunstância adversa da vida. Senhor, Deus Santo e Poderoso, repreende todo espírito maligno, toda obra, Senhor amado, satânica, em contra dos nossos irmãos, colocando paz nos seus corações, e que venham terem um dia abençoado, tanto eles como seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Amanhã, quando seja 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.